Olá a todos, você está no Estudos Históricos e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre qual foi o primeiro império da humanidade, uma civilização tanto quanto impressionante, com um poderio que se destacou em sua época e marcou o nome deles nos anais da história. Bom, primeiramente gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua curtida, nos siga em outras plataformas como o Facebook, onde a gente já está aí com quase 200 mil seguidores ou até o lançamento desse vídeo. No Instagram, que a gente começou há pouco tempo também, assim como o YouTube, por lá a gente tem bem pouquinha gente ainda, então vale a pena dar uma entradinha lá, postamos conteúdo praticamente diário nessas plataformas. E agradecer novamente aqui aos 1000 seguidores que batemos recentemente aqui no projeto. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Voltando um pouco na história, os Acádios foram uma civilização proeminente da antiga Mesopotâmia, que desempenhou um papel crucial na formação do que pode ser considerado como o primeiro grande império da humanidade, centralizado na mesma região. Este império, conhecido como Império Acádio, floresceu entre 2334 a.C. e durou por vários anos, até conhecer o seu fim em aproximadamente 2154 a.C., tendo sido iniciado pelo notável líder Sargão, o Grande, um rei da Acádia cuja proeza militar e visão política permitiram a consolidação de seu poder através de uma série de campanhas militares. O epicentro político do Império Acádio era a cidade de Acádia, cuja existência é conhecida através de registros históricos variados, embora a localização exata ainda permaneça um grande mistério não resolvido. Para os historiadores, até o dia de hoje, apesar de inscrições de textos da época fornecerem informações valiosas sobre essa cidade, sua posição geográfica precisa ainda não foi totalmente identificada e determinada, lançando uma sombra de incerteza sobre a geografia desse império. No entanto, apesar dessa lacuna, o Império Acádio estendeu suas fronteiras de forma impressionante, abrangendo vastas extensões territoriais que se estendiam desde o Mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, demonstrando o alcance e a influência de seu poder imperial. Uma das características mais marcantes do Império Acádio era a sua habilidade de unificar diversos grupos étnicos e culturais da região, como, por exemplo, os Sumérios, sob um único domínio político. Além disso, os Acádios desempenharam um papel crucial na população e adaptação da escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escritas conhecidas da humanidade, ao idioma acádio. Essa disseminação da escrita e o estabelecimento do acádio como língua franca da Mesopotâmia formaram uma estratégia deliberada a fim de promover uma unidade cultural e administrativa para facilitar aquilo que poderia ser o controle daquele império. O uso dessa escrita pelos acádios não se limitou apenas na comunicação, mas também desempenhou um papel vital na documentação de registros importantes de vastos acontecimentos na história desse povo. Os registros oferecem aos historiadores uma rica fonte de informações sobre a história política e da sociedade desse império, ampliando o significativo nosso entendimento desse período crucial na história da Mesopotâmia. Além disso, o domínio acádio apenas não controlou política e culturalmente, mas também teve um impacto no desenvolvimento econômico da região. A extensão dos domínios desse povo facilitou o florescimento do comércio e da atividade econômica na Mesopotâmia, contribuindo para a prosperidade e a estabilidade desse império. No entanto, o controle acádio sobre territórios conquistados não foi isento de desafios. Diversas rebeliões e resistências foram enfrentadas e suprimidas com o uso do poderio militar, demonstrando a natureza autoritária de tal governo. Além disso, a religião desempenhou um papel importante como mecanismo de controle sobre os povos subjugados, sendo utilizado para legitimar o poder imperial e manter a coesão social dentro do império. Os diversos reis que dominaram esse império se reivindicavam com uma posição de supremacia divina, proclamando-se como soberanos dos 4 cantos do universo, uma afirmação de domínio que refletia não apenas um poder político, mas também sua ambição de governar vastas extensões territoriais de diferentes povos. Focando um pouco mais na figura imponente de Sargão, esse lendário líder histórico acádio é acreditado como o monarca responsável por inaugurar o período de centralização de grande poder no império. No entanto, o papel preciso de Sargão na fundamentação da cidade da Acádia permanece ainda envolto de mistérios. Levando em conta questões sobre como ele teria sido ou não o fundador da cidade, experimentando crescimento e fortalecimento significativo da sua popularidade durante seu reinado.
Não obstante essa incerteza, é amplamente aceito que o Império Acádio teve início com a coroação de Sargão como rei da Acádia, em 2334 a.C. O reinado do mesmo foi marcado por uma série de campanhas ambiciosas que permitiram estender o seu domínio sobre várias regiões da Mesopotâmia. Além de suas conquistas militares, demonstrou uma visão ampla e progressista, desenvolvendo a prosperidade e o comércio em seu império. Uma das principais realizações de Sargão foi o investimento em infraestrutura, incluindo a construção de estradas que conectavam os diferentes pontos do território de seu império. Essas estradas não apenas facilitavam a mobilidade de tropas acádias, mas também promoviam o comércio e o intercâmbio cultural entre essas regiões dominadas. Além disso, Sargão foi defensor fervoroso da agricultura, reconhecendo-a como a espinha dorsal da economia de seu império. Ele implementou políticas agrícolas que visavam aumentar a produtividade e garantir excedente agrícola substancial. Esse excedente não apenas sustentava sua população, mas também era utilizado para alimentar a próspera rede de comércios e comerciantes que se estendia até os confins do mundo conhecido. Além de suas realizações materiais, Sargão também incentivou o florescimento da arte e das ciências, promovendo patrocínio a sábios intelectuais da época. Ele reconheceu a importância do conhecimento cultural como uma construção de uma sociedade próspera. Em outro aspecto, Sargão teria habilidades grandes de manter-se firmemente como um líder um tanto quanto aclamado. Ele cultivou uma rede de lealdade ao seu redor, colocando pessoas de máxima confiança em cargos chaves do poder e do seu governo. Essa estratégia não apenas o garantiria uma estabilidade política, mas também permitiria que o mesmo consolidasse o domínio nos territórios que ele ainda precisaria conquistar. Além de seu notável reinado, o Império Acádio foi marcado por uma sucessão de governantes importantes, cada um contribuindo de forma diferente para o desenvolvimento desse império. Por exemplo, após a morte de Sargão, o império passou para as mãos de um de seus filhos, Rimos, que enfrentou desafios consideráveis para se manter no poder. Rimos teve que lidar com uma série de revoltas por parte de diversos povos que viram o momento de transição uma oportunidade para desafiar os domínios e o poder acádio. Entre os desafios enfrentados por Rimos estava, por exemplo, as revoltas dos Elamitas, um povo da região sudoeste da Mesopotâmia que era subjugado pelos próprios acádios. Embora inicialmente foi desafiado, ele conseguiu suprimir essas rebeliões e manter-se no poder. No entanto, seu reinado foi interrompido abruptamente por sua morte em 2271 a.C., sob circunstâncias misteriosas que até hoje suscitam especulações e teorias. Há indícios que ele possa ter sido assassinado por seu próprio irmão, Manishtuso, que assumiu o trono após sua morte. Manishtuso, assim como seu pai e irmão antes dele, governou o império com determinação e uma visão estratégica. Continuou os esforços do seu antecessor para promover o desenvolvimento do império, incentivando a construção de estradas e a aprimoração das mesmas para servir como transporte comercial, além de investir em grandes projetos arquitetônicos de infraestrutura grandiosa, mas também para afirmar o domínio cultural dos acádios sobre os povos da região. O reinado de Manishtuso foi marcado por uma continuidade das políticas do seu pai e irmão. Ele fortaleceu os laços comerciais, garantiu a produtividade agrícola, promoveu um bom relacionamento com povos vizinhos, entre outros fatos que já haviam sido começados pelos seus antecessores. Outro governante notável do Império Acádio foi Naram-Sin, cujo reinado foi caracterizado por uma expansão significativa das fronteiras do Império. Ele empreendeu campanhas militares bem-sucedidas que estenderam os limites do Império para novos territórios, consolidando ainda mais o domínio dos acádios na região. Além disso, Naram-Sin continuou os esforços de seus predecessores para fortalecer o comércio e promover a produtividade agrícola. Com sua morte, o Império Acádio começou a declinar. Sob a sucessão de reis, conforme registra a lista real suméria, esse período de decadência é destacado por diversos historiadores. Por exemplo, segundo Samuel Noah Cranler, em sua obra The Sumerians, de 1971, a estabilidade política após Naram-Sin não foi mantida, o que levou gradualmente ao enfraquecimento do império. A queda final dos acádios culminaria no reinado de Suduru, o que é amplamente atribuído aos ataques dos Guts, conforme descrito pelo historiador Hans J. Nissen, em sua obra The Early History of Ancient Near East, de 1993. Esses invasores desestabilizaram o governo de Suduru e provocaram um colapso do império. No entanto, os estudos recentes, como por exemplo de Harvard Weiss,
indicam que os ataques dos Gútios foram desencadeados por uma série de eventos climáticos externos. Essa descoberta sugere que uma mudança climática significativa afetou profundamente a região, comprometendo a subsistência não apenas dos acádios, mas de muitos povos ao redor da Mesopotâmia. A migração em massa devido à escassez de recursos que acabou acontecendo durante esse período é mencionada por diversos estudiosos como Brian Frangan, que enfatizava que os Gútios, um dos muitos povos deslocados em busca de sobrevivência, ao identificar as terras acadianas como uma fonte potencial de recursos, acabavam invadindo e saqueando a região. Os efeitos desastrosos desses eventos climáticos das invasões dos Gútios foram devastadoras ao Império Acádio, resultando no abandono de muitas cidades e na ruína do Império, principalmente no final do século XII a.C. Com a queda dos acádios, os Gútios emergiram como uma potência dominante na Mesopotâmia, durante um período considerado, como é observado em diversas obras e achados misteriosos. Bom, mas isso aí já fica para um próximo assunto, né? Aqui a gente queria conversar um pouquinho mais sobre como foi aí o passo a passo do primeiro império que existiu na humanidade. Os acádios formaram essa primeira rede imperial territorial larga, com várias estruturas de poder delimitando ali o que era o exército, qual era a função de cada instituição, o que era um estado centralizado. Tudo que a gente veria ao longo da história em diversos outros impérios, no próprio Império Romano, nos mongóis e até em estados recentes, como por exemplo, o Império Russo, que durou até pouco tempo atrás, ou que foi em outras regiões como o Sacro Império Romano Germânico. Até mesmo a gente pode considerar aí alguns outros povos como sendo aí muito influenciados pelos acádios. Essa estrutura de poder promovida por esses povos acabou sendo utilizada a posteriori por diversos outros. Do mais é isso, espero que o vídeo de hoje tenha sido informativo para você, que você tenha gostado do que a gente trouxe aqui para informar você sobre o que foi, esse primeiro império da humanidade. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, sua curtida, nos siga em outras plataformas. Até a próxima, tchau, tchau.